Estamos de volta e faça o seu cadastro no site istoemanaus.com.br para concorrer a um forno micro-ondas Panasonic, oferta da Panasonic. No próximo bloco, atendendo a pedidos, vamos conversar com a hematologista doutora Socorro Sampaio. É só conferir. Muito bom dia para você da nossa TV em Tempo, Canal 10, o nosso SBT Manaus, onde nós estamos todos os sábados às 8h30 da manhã. Muito bom tudo para você também da nossa TV web, www.istoemanaus.com.br, 24 horas no ar. Você que nos acompanha sabe que nós recomendamos, sabemos e estamos falando sempre que o novo hotel se modernizou para te trazer um atendimento mais humano, um atendimento mais nota 10, porque a gastronomia no Novo Hotel é perfeita. Você tem uma variedade, o restaurante abre de segunda a segunda com um cardápio muito diferente. É o único hotel que eu vi fazer um churrasco na brasa. Nunca tinha visto. É um hotel que procura também trazer um pouco da sua regionalidade, porque você tem aqui uma caldeirada de tambaqui, você tem um caldinho de piranha, a gente fala da água na boca. E sem falar ainda no sushi, sashimi, enfim, o que passa pela gastronomia mundial você encontra no Novo Hotel. E o café da manhã? Café da manhã, então, você tem um café da manhã regional, muito bem preparado pelo chefe Willy e sua equipe. E olha, sob a supervisão do nosso companheiro Renato Araújo, que é o gerente de alimentos e bebidas, e sob a gerência geral do senhor Daniel Bettiol. Hoje nós temos a honra e o prazer de estar com a doutora Socorro Sampaio, hematologista. E o nosso assunto hoje vai ser um pouco do Hemoan, vai ser um pouco das doenças do sangue. Muito obrigado pela gentileza de estar conosco, doutora. Eu queria abrir, para conhecer um pouco quais são as piores doenças do sangue. Bom dia. Agradeço o convite de estar hoje falando aqui sobre as doenças do sangue. Nós temos 3 doenças que são as mais frequentes que nós acompanhamos. São doenças benignas e malignas do sangue. Dentre as benignas, nós temos a anemia falciforme, a hemofilia e dentre a maligna, a mais comum é a leucemia. Doutora, e como é que começa? Vamos ver se a gente consegue fazer até assim que as pessoas tenham uma certa prevenção. Bom, anemia. Como que começa? O que faltou? Ou faltou um atendimento médico? Ou faltou um atendimento, sei lá, de pai e mãe? A anemia, ela é a mais comum de todas as patologias e ela tem várias causas. Muitas pessoas acham que a anemia leva à leucemia, mas isso não é verdade. A leucemia tem como sintoma a anemia. E dentre as anemias, a mais comum, principalmente nas crianças, é a anemia por falta de ferro. E essa falta de ferro ela tem diversas causas, sendo a mais comum a perda por verminose, a falta de ingesta nos alimentos. Às vezes, um recém-nascido, a mãe começa a dar papinha no momento errado, quando a criança tem que receber apenas o leite materno, não oferece um alimento de qualidade como as proteínas, a carne vermelha durante o momento da alimentação nas sopinhas. Então, tudo isso pode levar a uma anemia. Olha, gente, então, essa juventude, essas crianças que não estão comendo verdura, não estão comendo coisa, senhores pais e mães, fiquem atentos. E a outra? A senhora falou de 3, a anemia... Nós temos a anemia falciforme, que é uma doença que a pessoa já nasce, é hereditária. Ela, como o nome diz, anemia falciforme, o paciente apresenta anemia. É uma doença por destruição da célula vermelha, então o paciente, quando tem essa destruição, ele apresenta um aparecimento de uma icterícia, que é aquele halo amarelado que assemelha-se a uma hepatite. Então, muitas vezes esses pacientes, quando você chega perto, acha que tem uma hepatite, mas na verdade não é. É somente um sintoma da doença.
E o que eles têm muito mesmo são crises de dor. São crises tão fortes que precisam muitas vezes fazer uso de morfina para passar. Meu Deus. O diagnóstico ele é feito por um exame simples de laboratório, mais simples, mas precisa de estar num serviço como o Hemoan, que é referência diagnóstico, para que seja diagnosticado e entrado num programa de acompanhamento. A outra doença, chamada hemofilia, ela é uma doença causada por uma deficiência de um fator da coagulação do sangue. Esses pacientes eles têm níveis diferentes dessa doença, como leve, moderada a grave, podem ter sangramentos desde simples a graves, como um AVC hemorrágico, espontâneo até. Então, por isso, eles precisam entrar no programa, né, são diagnosticados no Hemoan, fazem parte de um programa também pelo Ministério da Saúde, que é ligado ao Hemoan, e são acompanhados para fazer a reposição desse fator. Então, nós temos mais de 300 pacientes em acompanhamentos desta doença. São doenças que não curam, mas podem ser controladas. Doutora, e qual é o start que se tem, o que acontece para que a pessoa tenha que procurar um socorro para essas 3 doenças? Cada uma tem o seu sintoma específico. Geralmente, quem tem hemofilia, geralmente tem um caso na família. Mas assim, a criança ao nascer, quando cai um umbiguinho, né? Se ela continua sangrando naquele local sem parar, um sangramento pequeno que seja, é algo que o pediatra já chama a sua atenção, né? Uma queda do dente, o primeiro dentinho, às vezes sangra e sangra sem parar. Então, é algo que o dentista também vai observar, né? E as articulações desses pacientes, quando começa a apresentar um sangramento articular, que é o mais frequente, também esse paciente pode ser encaminhado, mas geralmente é por conta do sangramento persistente. Então, esse para hemofilia. Para anemia falciforme, anemia, crises de dores, né, que variam de acordo com a faixa etária. E o pediatra já tenha, né, no seu conhecimento, pelos seus estudos, e já pode pensar nessa patologia e nos encaminhar. Mas, hoje em dia, o mais importante é o teste do pezinho. No teste do pezinho é feito esse diagnóstico logo ao nascimento, ou seja, o diagnóstico em si não, mas já se levanta a possibilidade de ter esse diagnóstico, porque tem a presença da hemoglobina S neste resultado do teste do pezinho, e essa criança ela é acompanhada por um período. Faz o exame dos pais para ver se eles têm o traço ou a doença, e se os pais tiverem, então há uma grande possibilidade dessa criança vir a ter. Se somente um tiver o traço, então essa criança no máximo que vai ter é o traço também. E a leucemia, doutor? A leucemia é conhecida como câncer do sangue. Ela é uma doença que ela inicia dentro dos ossos, né, do nosso tutano, e ela pode gerar alterações em qualquer parte do corpo. Mas inicialmente começa com um quadro de anemia, sangramento e infecções. Isso porque essa medula, que é o nosso tutano, ela produz as células normais, que são as hemácias, as nossas células vermelhas, as plaquetas e os leucócitos, que são as nossas células de defesa. Então, se eu ocupo o espaço de onde tem essa produção, eu vou ter a sua falta. E a falta de hemácias leva a uma anemia, a falta de plaquetas, eu vou ter sangramento, e a falta de leucócitos normais, eu posso vir a ter infecções das mais simples às mais graves. E com esses transplantes, não tem resolvido os casos de leucemia? O transplante de medula, ele tem as suas indicações precisas, né? Transplante não é o salvador da pátria, como muitas pessoas acham, tem a sua indicação, porque também um transplante ele não é 100%, você não resolve 100%, porque a gente perde também muitos pacientes, né? E, por exemplo, em criança, nós podemos ter a chance de curar só com a quimioterapia em torno de 90% em alguns casos. Se eu tenho transplantes que curam em torno de 50% a 60%, se eu tenho 90% de possibilidade de curar, eu tenho que buscar os 90%. Através da quimioterapia. Isso, pela quimioterapia.
Doutor, e o Hemoan? A gente vê campanhas e mais campanhas. Como é que está a situação? O Hemoan hoje, ele cresceu muito, né? Precisamos crescer mais. O nosso Hospital do Sangue já está aí sendo construído, né? Teve uma pausa, estamos finalizando a licitação. O governo do estado deu maior apoio, né? Já se comprometeu com a contrapartida do estado, mas nós estamos muito sobrecarregados, né? Muitos pacientes, né? E o espaço, a estrutura que nós temos hoje não está dando conta da quantidade de pacientes que nós temos. Então, realmente, com a construção do Hospital do Sangue, nós vamos oferecer um atendimento bem complexo ao nosso paciente, bem completo, bem do que eles precisam realmente. O que é que vai se oferecer? Porque pelo que eu percebi, o Hospital do Sangue ele vai se juntar, Hemoan, e aí vocês terão duas unidades trabalhando. Uma vai ter um serviço distinto da outra ou vai ser os dois se ajudando? Então, o Hemoan, ele é um centro de referência para tratamento das doenças do sangue, ou seja, da hematologia. E nós também somos o centro coordenador de toda a parte da hemoterapia do estado. O Hospital do Sangue ele vai atender a essa demanda da hematologia. Nós vamos oferecer transplante de medula óssea, vamos ter dentro do nosso serviço a UTI pediátrica e a UTI de adulto. Todo o serviço de imagem também nós vamos ter dentro do Hemoan. Isso nós não temos hoje para oferecer de uma forma integral aos pacientes, mas no Hospital do Sangue nós teremos. Que bom, né? Que seja bem-vindo, porque a nossa cidade hoje não é uma pequena cidade mais. Hoje a gente tem uma população bastante expressiva e, aliás, falando nisso, muito se fala sobre os convites para se doar sangue, papapá. Agora, eu quero efetivamente saber quem pode doar, quem não pode doar e como tem que fazer. Por exemplo, eu tenho um amigo que tem o sangue O negativo. Ele é muito procurado, mas ele tem 68 anos e nunca ninguém disse nas matérias se ele pode doar, se ele não pode. Hoje teve uma mudança, né, um pouco recente da legislação. Pessoas de 16 a 69 anos podem doar. 16 a 18, a menor que 18, como é menor de idade, tem que ter uma autorização dos pais. Acima de 60, se você já foi doador abaixo de 60, você pode doar até 69 anos. E o que você precisa? Só ter a saúde e a vontade de doar. Estando nesses critérios, você já é um doador. Por exemplo, um bariátrico, ele pode doar sangue? Tem que avaliar, tem que ter uma triagem clínica com pessoas treinadas para isso, porque precisa saber se a pessoa recebeu sangue, se teve alguma patologia anterior. Por exemplo, hepatite. Hepatite, quem teve hepatite não pode doar, mas hepatite B e C. Mas se foi antes dos 10 anos, pode doar, porque antes dos 10 anos geralmente é hepatite A. Claro que todo esse sangue ele é passado além da triagem clínica, por exames sorológicos, né, para afastar todas essas doenças que são HIV, sífilis, hepatites B, C, Chagas, né? E essa triagem o Hemoan faz? Faz, e é sempre imediatamente antes da doação. Antes da doação, Isso. Quer dizer, a pessoa tem que procurar então o centro, Isso. passa por uma bateria de exames, depois se ele estiver apto é que ele vai doar. Inicialmente passa por uma pré-triagem, que para ver se tem anemia, faz o hematócrito, isso sai na hora o resultado. Estando sem anemia, ele já passa para a triagem clínica. Sendo avaliado e sendo apto pela triagem clínica, ele já vai fazer a doação. Bom, gente, Isto é Manaus é a referência, tá vendo por quê? Porque a gente traz pessoas desse nível, onde você tem informação, onde você vai ficar sabendo das coisas que acontecem. E como a gente tem esse viés da saúde, então sempre a gente vai ter um profissional da área levando para vocês, por menor que seja a informação, mas são informações precisas. Eu nunca tinha ouvido falar, eu não sabia que o Hemoan fazia essa triagem, eu sabia sim que faziam alguns exames, como o HIV, como
hepatite e tal. Mas não sabia que, por exemplo, um bariátrico poderia passar por essa triagem e poderia sair apto a doar. Mas, doutora, eu fico muito feliz em tê-la conosco, espero que a senhora não fique só nessa vez, que a senhora venha outras vezes. E a gente está à disposição também. Muitíssimo obrigado. Agradeço. E contamos também com toda a nossa sociedade amazonense para estar sempre conosco, né? Seja de uma forma de doador de sangue ou mesmo conosco, com os pacientes. Nós temos grupo de voluntários que também você pode participar conosco. Nos encontramos então no próximo sábado, às 8h30 da manhã. E a gente deixa também os nossos agradecimentos à direção do Novo Hotel, que empresta esse cenário maravilhoso e além dessa gastronomia que a gente tem para gravar os nossos programas. Muito obrigado e nos encontramos. Até lá.